Estamos iniciando o Bazar de Artesanatos, dia 11 de outubro. Atendemos todas as segundas e quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rua Barão do Rio Branco, 952. Se você não puder comparecer nestes dias e horários, fale conosco através das redes sociais, que agendaremos um horário personalizado. Contamos com sua valiosa colaboração na aquisição das peças e divulgação deste vídeo. Lembrando a todos que a renda do bazar é revertida para a sopa fraterna. Mostramos aqui algumas peças que foram confeccionadas ao longo deste ano. Temos toalhas de mesa e de chá, em várias cores, tamanhos e estampas. Também podemos fazer sob medida para a sua mesa. Toalhas de lavabo, aventais, cobre-alimentos, suplás, batimão, almofadas, panos de prato, cestinhas e porta-panetones. São todos trabalhos artesanais, em bordados, pintura, crochê e patchwork. Gratidão a todas as voluntárias e a vocês que sempre nos prestigiam. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. Com muita alegria que estamos reunidos novamente neste Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui para a nossa reunião virtual. Antes vou dar alguns avisos. O bazar que está sendo realizado de artesanatos aqui está sendo só de segunda e quartas. E alguns frequentadores que vêm na casa na sessão presencial na terça-feira pediram que funcionasse também. Então estará funcionando às terças-feiras antes da sessão, das 7 às 8 horas. Então pedimos a todos vocês que venham um pouco mais cedo para prestigiar o Bazar de Artesanato para a sopa fraterna. Outro recado para pais e mães que têm filhos para serem batizados. O batizado este ano vai ser realizado numa sessão especial no dia 18 de dezembro, somente para os familiares e os padrinhos. Não será uma sessão pública. Pedimos que quem se interessar entre em contato conosco e que cheguem nesta data de 18 de dezembro até às 19h30 para dar o nome da criança e dos padrinhos. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos dar início aos trabalhos desta casa, rogando ao Senhor que estejamos unidos e que nesta noite bendita manifeste toda a nossa gratidão. Suplicamos que nos seja concedido os dons do equilíbrio e do amor, para que saibamos distribuir aos nossos irmãos e familiares. Que os protetores desta casa, Felício Luchini, João Elinda Dias de Almeida, nos cubram de bênçãos, fazendo-nos vibrar no campo de teus divinos ensinamentos. Imploramos inspiração para agirmos sem egoísmo, para que trabalhemos pelo esforço, pelo bem comum. Concede-nos luz e sabedoria para compreendermos os desígnios de Deus, estimulando a coragem e a esperança em nossas vidas.
Que os médicos espirituais injetem o medicamento espiritual sobre nós, sobre todos vocês que estão nos acompanhando de seus lares, seus familiares e amigos necessitados. Que os necessitados da cura para seu corpo físico e mental, nos hospitais ou em seus lares num leito de dor, recebam graças para que o lenitivo espiritual recaia sobre suas matérias e suas mentes. Rogamos que tenhamos todo o suporte espiritual para termos um ambiente favorável, fazendo sempre a nossa parte com amor, visando o progresso e a renovação interior. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje a nossa palestra será com o nosso amigo Eduardo Gelmaro, que trará o capítulo 9, Amai os vossos inimigos. Então, para nós hoje foi dada essa tarefa de falarmos sobre esse capítulo tão desafiador do Evangelho segundo o Espiritismo, do Amai os vossos inimigos. Esse capítulo, ele tem alguns temas que são bem interessantes e é muito bacana toda vez nós lembrarmos de olhar qual foi a linha de pensamento, qual foi os subtemas, as propostas para serem refletidas em cada capítulo do Evangelho. Esses subtemas é o de retribuir o mal com o bem. Kardec fala também sobre os inimigos desencarnados, sobre aquela fala de Jesus que se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra, e os textos que foram ditados diretamente pelos Espíritos, aqueles que são identificados, os autores espirituais, nas instruções dos Espíritos, versam sobre 3 temas muito interessantes: a vingança, o ódio e o duelo. Eu gostaria de pedir para que os companheiros de casa me permitissem e me acompanhassem agora na leitura de algumas passagens do Evangelho de Jesus que foram utilizadas como motivo, como tema por Kardec neste capítulo do Amai os vossos inimigos. Eu fiz questão de trazer essa leitura porque eu acredito que as palavras de Jesus, sempre que são ditas e ouvidas com a inteligência, mas sobretudo com o coração, elas têm o poder de repercutir na nossa consciência e de fazer despertar em nós aquilo que há de melhor, aquilo que há de mais divino, as nossas potencialidades. Então eu convido os amigos para que a gente faça junto essa leitura, que a gente escute com o coração essas reflexões e propostas de Jesus acerca do tema Amai os vossos inimigos. A primeira passagem ele inicia dizendo: aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazem mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Essa passagem é uma passagem que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 5.
Ainda no mesmo capítulo ele diz: digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. E a última que Kardec escolheu para falar nesse capítulo é essa: aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que se vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhei mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repelais aquele que vos queira tomar emprestado. Então, meus amigos, nós conseguimos perceber, acho que como mensagem central, nós vamos perceber que a mansuetude, o amor, o perdão, a benevolência e, acima de tudo, uma postura de pacificação, mas uma postura ativa de pacificação, ela emana dessas mensagens de Jesus. Nós vemos que, fundamentalmente, a doutrina do Cristo é uma doutrina que nos conduz à mansuetude, que nos conduz à resignação, mas uma resignação fortalecida no conhecimento e na fé nas leis de Deus. E, acima de tudo, essa proposta desafiadora, porque é um desafio nós pararmos para pensar no amor aos inimigos, que é o título do capítulo que nós nos propusemos a conversar hoje. Porque se nós formos parar para pensar, se nós formos refletir, toda inimizade, ela surge de um prejuízo pessoal. Toda inimizade, ela não estabelece-se sem um motivo. Ela estabelece provavelmente em um processo, em uma relação, seja uma relação nessa existência, uma relação atual, ou uma relação pregressa, e aí esse tema ele ganha uma dimensão muito maior quando nós pensamos nele pelo ponto de vista do processo reencarnatório, como tão insistentemente a gente tem falado, quando pensamos do ponto de vista da imortalidade da alma, do progresso contínuo ao qual o espírito está colocado quando ele é lançado aos processos reencarnatórios, ao seu processo evolutivo. Mas toda inimizade, ela surge de um sistema de defesa de um prejuízo pessoal, de um sistema de defesa ou mesmo de ataque a alguém ou a algo que tenha nos causado um certo prejuízo. E nós vamos ver que aí já tem um primeiro desafio, que é o amor aos inimigos, o amor àquele a qual nós tenhamos desenvolvido inimizades, é um amor que vai nos colocar o desafio de superar a nossa própria personalidade, de abrir mão
de alguns interesses. E aí, quando nós olhamos, né, para a nossa sociedade atual e nós vemos tanto a busca e a corrida pelo interesse pessoal, quando nós vemos ainda tanto o prejuízo que são causado aos outros, né, em busca de benefícios próprios, o quanto que mesmo quando sai-se, né, dos processos do cinismo, dos processos da corrupção e avança-se para o processo do prejuízo real, que seja o da crueldade, o processo da violência. Diante de todos esses desafios, nós ouvimos uma proposta que nos parece, né, num primeiro momento, até uma metáfora, ou nos parece até um desafio impossível, que é a proposta da doutrina cristã, a proposta que emana do coração de Jesus para nós, de abrirmos mão dos nossos interesses pessoais, de termos uma vida mais voltada para o entendimento e o benefício coletivo, de pararmos com essa loucura e percebemos que mesmo em meio ao egoísmo, mesmo em meio à ofensa, mesmo em meio ao prejuízo, o melhor caminho nunca é o da vingança, o melhor caminho nunca é o do revide, e que essas posturas, quais sejam a vingança, quais sejam a proposta de duelo, né, quando nós passamos a duelar interesses, quando nós passamos a prejudicar as pessoas que nos prejudicaram, nós vamos percebendo que todos esses processos, eles são na realidade a perpetuação do sofrimento, a perpetuação da desesperança, a perpetuação da angústia. E vem Jesus, suando a nossa consciência, nos trazer essa proposta do amor aos inimigos. E dentro de todo a compreensão da profundidade dessa proposta, é dentro da compreensão do desafio dessa proposta que Kardec se propõe a refletir sobre esse tema, nos falando que nós precisamos de um entendimento diferenciado quando nós falamos do amor aos inimigos. Que esse amor proposto por Jesus aos inimigos, lógico e naturalmente, não é o mesmo amor que nós dedicamos àqueles que já se dedicam ao nosso bem e que nós dedicamos também ao bem deles. Se nós formos perceber, é muito mais fácil amar aqueles a quem nós servimos, né? O amor de mãe é um amor de servir, é um amor de doar-se. Quando nós doamos, quando nós fazemos, quando nós ajudamos, quando nós somos úteis a alguém, é muito mais fácil amar essa pessoa, porque essa é a proposta da lei divina. Agora, quando as nossas relações, elas estabelecem-se em cima de interesses, ou mesmo quando nós fazemos que as nossas condições e os nossos interesses pessoais, eles se sobreponham às qualidades das relações que nós estamos estabelecendo, às vezes mesmo na nossa família, mas sobretudo nas relações sociais, no trabalho ou mesmo na religião, nós passamos a viver relações que movimentam-se nas bases do interesse pessoal. Relações que se movimentam na base da troca de favores. Relações que se movimentam na base das aparências, na base de agradar para ser agradado. E são essas relações que não são relações verdadeiras. São essas relações que são relações ilusórias, que não se afinam com a nossa verdadeira natureza, que são desmanchadas e são destruídas em suas bases fracas e causam os processos de desilusão, causam os processos de mágoa, que às vezes nós, de uma forma tão equivocada, arrastamos por séculos e séculos, por vidas e vidas dentro do processo reencarnatório, cobrando e exigindo das pessoas aquilo que cabe somente a nós dar, que é o amor, que é a compreensão, que é o perdão. Kardec, então, ele faz essa proposta e principalmente, imagino, né, esse pensamento, mas como amar os inimigos? E instruído pelos Espíritos, ele apresenta para nós a seguinte proposta: amar os inimigos segundo o entendimento ou segundo as luzes da doutrina espírita. E ele define isso praticamente em 2 parágrafos, dizendo o que não é amar os inimigos, né, que na verdade pode ser um entendimento equivocado que a gente venha a ter, e o que é amar os inimigos.
E ele define assim: amar os inimigos, essa é uma conclusão de todo um pensamento que ele vem fazendo, mas resume bem, eu recortei essa parte, mas resume bem a ideia do todo. E ele diz assim: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Então, ele desmistifica para nós essa visão, talvez até uma visão mais romantizada, que nós tenhamos de que o amor ao inimigo é aquele estágio que alcança somente quando nós passamos a ter por eles a mesma afeição que nós já cultivamos por aqueles a quais são os nossos amigos ou aqueles a quais nós já aprendemos a amar. Não, não é essa a proposta do amor aos inimigos. A proposta do amor aos inimigos é uma proposta de uma postura diferente, de uma postura diante daqueles ao qual nós tenhamos causado prejuízo ou que nos tenham causado prejuízos, que não nos impeça de continuar evoluindo. É lógico que a proposta final, o objetivo final, é chegarmos no amor universal, no amor a todos, mas não é essa a realidade nossa do momento. Então, qual é a proposta? E é o que ele define quando ele diz o que é amar os inimigos. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. Esse acho que é o maior desafio, essa questão do perdão e o lutar para não cultivar ou guardar os sentimentos de ódio e de rancor e, acima de tudo, os desejos de vingança. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo, em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Talvez essas palavras, elas até surjam, como uma forma a machucar os nossos sentimentos, a depender do grau de ofensa ao qual nós tenhamos sido expostos, Porque nós podemos, de uma forma às vezes até mais ingênua, dizer: nossa, mas tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito bacana, mas quando nós nos vemos às vezes diante de situações extremamente cruéis da existência humana, e talvez os companheiros que nos ouvem já tenham tido a infelicidade de terem sido expostos a uma situação como essa, é lógico que a situação ela fica muito mais difícil. E é nesse momento que nós devemos elevar os nossos pensamentos, é nesse momento que nós devemos conceber um desejo, pelo menos o desejo de não desejar o mal, o desejo de receber assistência, o desejo de receber auxílio dos amigos espirituais, para que a gente consiga ter a oportunidade de vir a reparar e de vir a educar esses nossos sentimentos e talvez num futuro, talvez num momento aonde o nosso entendimento seja diferente, que a gente possa aceitar novamente o contato daqueles aos quais nos tem ofendido e, quiçá, a oportunidade de fazer-lhes o bem, se ainda se mantiverem em condição de ignorância, em condição de sofrimento. Essa proposta, meus amigos, ela não é uma proposta que favorece ao outro, mas é uma proposta individual, é uma proposta de libertação, é uma proposta do entendimento de que o ódio cultivado, ele faz tanto mal àquele que é objeto do ódio, como àquele que também cultiva esse ódio na sua intimidade.
de que o atraso ele é gerado tanto pelo mal praticado, quanto pelo mal remoído pelas lembranças e cultivado nos desejos de vingança, cultivados na oportunidade de prejudicar, aquelas situações aonde nós desejamos o mal ou nos regozijamos, como diz aqui Kardec, com o mal com o qual a pessoa venha a ser objeto, ela venha a ser acometida. Mas se também não é essa, né, a nossa condição, se são ofensas menores, se são prejuízos mais superficiais da nossa personalidade, se são prejuízos financeiros, se são prejuízos materiais, que a gente olhe para a vida de uma forma diferente, que a gente olhe para o nosso futuro espiritual e que a gente, então, em um ato de vontade, em um ato de esforço, encontre condições para superar esses pequenos obstáculos da existência e também esses grandes obstáculos do sentimento e num exercício constante de desejar a ocasião da reconciliação, que a gente confie em Deus e confie nos bons espíritos, que a gente venha a ter essa possibilidade de nos reencontrarmos, essa possibilidade de ressignificarmos. Nós vemos aqui então na proposta de Kardec que o amor aos inimigos, essa proposta traduzida do Cristo, não é aquela de colocar-se ao pé daquela pessoa num ato de perdão, se esse não for o momento, mas é a de ter uma postura de desejo de reconciliação e, acima de tudo, uma postura de não desejar o mal. Mas para isso, e Kardec entendendo isso também, ele nos faz a proposta verdadeira, que é a proposta do verdadeiro motivo pelo qual fazer isso. Porque se nós formos olhar, às vezes, a realidade só de uma forma objetiva, se nós formos olhar os prejuízos qual nós tenhamos sido expostos, a dor, o sofrimento, às vezes nós não conseguimos, só por esse ponto de vista limitado, entender os benefícios e o valor do amor aos inimigos e do perdão. Mas, quando nós olhamos pelo ponto de vista da vida futura, quando nós olhamos e temos uma visão da vida futura, tudo isso ganha sentido, tudo isso ganha mais significado. Porque nós passamos a entender que o mal que nós cultivamos hoje, que o desejo de vingança que nós cultivamos hoje, ele tem repercussões na nossa continuidade, ele tem repercussões no nosso progresso, ele tem repercussões nas nossas existências futuras, ele tem repercussões no nosso estado de felicidade e de liberdade após o processo da desencarnação, após o processo da morte do corpo físico. Então, Kardec encerra essa ideia, falando para nós dessa fé na vida futura e na justiça de Deus, que é e devem ser as bases de sustentação para esse entendimento, para essa proposta de Jesus. E ele diz assim: somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio, que esses são os interesses que nós dizíamos no começo, Toda inimizade, ela surge do ferimento a esses interesses ou muitas vezes do nosso amor próprio. Daí vem o de repetirmos incessantemente. Ele faz questão de destacar isso, Por este motivo que nós repetimos incessantemente essa instrução, essa orientação. Lançai para adiante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, é aquela proposta que nós ouvimos, incessantemente repetida pela doutrina espírita. Somos seres que estamos em uma existência, mas que temos um futuro imortal. E o entendimento cada vez mais alargado desse futuro, o entendimento cada vez mais alargado da vida espiritual, um entendimento mais amplo da nossa destinação, nos faz olhar para as coisas da vida presente sobre um ponto de vista diferente. E mesmo as dores, mesmo as inimizades, mesmo a mágoa,
mesmo a vingança ganha aos nossos olhos, e principalmente os prejuízos dos quais nós somos alvos, ganham aos nossos olhos um tamanho diferente, uma importância diferente, que são instrumentos de progresso, mas que não definem a nossa destinação. A nossa destinação, ela é definida pelas escolhas que nós fazemos diante desses desafios. A escolha de nos esforçarmos para não desejar o mal, a escolha de não desejarmos a vingança e, acima de tudo, de não permitirmos que os pensamentos que venham do desejo do mal e da vingança tornem-se atitudes, os benefícios disso são mostrados na paz e na consciência tranquila que a gente conquista diante da lei de Deus, porque a lei de Deus nos orienta que a felicidade nasce do amor ao próximo, superando os interesses pessoais e os amores próprios que venham a ser feridos nessas relações. Então, meus amigos, acima de tudo, o exercício que fica para nós é de sempre que olharmos para uma lição de Jesus, tentarmos ouvi-las com o coração da nossa imortalidade, tentarmos ouvir com a nossa consciência espiritual, porque é só lá, e Kardec tem mostrado isso incessantemente, que essas lições ganham a sua verdadeira dimensão e podem promover na nossa intimidade a transformação que a gente tanto deseja. Obrigado a todos pela atenção e pelo carinho. Obrigada, Eduardo. Que os espíritos desencarnados recebam de Ti, Senhor, uma fagulha do Teu amor divino, que enche esses corações de esperança, retirando os seus sofrimentos, para que eles confiem no futuro melhor que está reservado a partir do momento que aceitarem a sua nova condição de espíritos desencarnados. Que eles sejam levados para uma outra dimensão, onde receberão esclarecimento. Que nós não sejamos atingidos e influenciados por esses espíritos que ainda estão em confusão. Que eles partam do plano terreno e recebam luz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve se refletir a vossa divina imagem. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nossos agradecimentos
por esses momentos de paz e pelos benefícios recolhidos para nosso crescimento moral e espiritual. Reconhecemos o amparo e as dádivas que fomos merecedores de receber nesta noite sublime. Que nossos lares, nossos caminhos, nosso trabalho sejam cobertos com um manto divino de proteção, harmonia e amor. Rogamos auxílio para todos os aflitos e necessitados que precisam de uma palavra de otimismo e de uma mão amiga. Elevemos nossos pensamentos a Ti, Senhor, agradecendo a oportunidade da reencarnação, processo esse que pode nos levar à tão sonhada melhora íntima, reforma íntima. Amparo-nos, Senhor, com uma fagulha de Seu amor divino, renovando o propósito do bem e da ajuda ao próximo necessitado. Que nossa misericórdia possa internalizar os ensinamentos recebidos nesta fonte de amor e caridade. Que a Tua infinita luz seja refletida em todos nós e em todo o universo. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Para finalizar nossa reunião, teremos a música Água da Vida. Uma noite abençoada, uma semana abençoada a todos vocês. Fiquem com Deus. Faz maravilhas e vem do Senhor, fecunda minha alma, calma o meu coração no pranto e na dor, remove barreiras, selus em cheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova
derrama tuas bênçãos aqui.